Olá pessoal, vou falar um pouquinho de como é que a gente faz as primeiras observações quando a gente chega num sistema como esse aqui, que é um sistema de terminação em confinamento, então é um sistema bem intensivo, né? A questão das instalações, nós temos diversos tipos de instalações, não é isso que vai definir o sistema, tá bem? Só para a gente conseguir separar a questão instalação de sistema. Tá? Que é um sistema de terminação intensivo que poderia ser feito, por exemplo, a pasto, tá bom? Mas aqui é no coxo. E os animais estão comendo silagem de milho e ainda mais ração concentrada, né? Não vou colocar aqui a especificação porque não é uma receita de bolo. Porém, algumas observações nós somos obrigados a fazer em relação tanto à questão das instalações, do bem-estar animal, quanto em relação ao alimento que está sendo fornecido, tá? Então, no primeiro momento, a gente já vê que tem animais que estão fora do sistema e provavelmente esses animais não se adaptaram à dieta no coxo. É uma preocupação que nós temos que ter, certo? Depois dos animais que estão dentro, nós temos que verificar quais são as condições sanitárias no geral, padronização do lote. Aqui nós vemos que tem animais com pesos, né, com formações diferentes. A posição dos bebedouros, dos coxos, para saber se tem água em quantidade e em qualidade, né, suficiente, coisas que aos pouquinhos agora então eu vou avaliar. De forma geral, o estado sanitário dos animais, ele se reflete muito, né, por essa vivacidade no olhar do bovino, esse pelo mais liso, mais brilhante, né? Obviamente, nós vamos olhar com calma, tentar achar animais que estejam com alguma diferença de comportamento, né? E aí depois a gente vai para aquelas avaliações um pouco mais específicas. Por exemplo, vamos aproveitar esse modelo aqui. Score de enchimento ruminal, score de enchimento do rumen, que a gente avalia ali na fossa paralombar esquerda. Ali tem um outro exemplar ali, ótimo para a gente fazer essa avaliação, tá? Isso reflete qualidade nutricional, certo? Quantidade da ingestão, claro, mas qualidade nutricional também. Score de fezes, um pouquinho difícil da gente fazer sem entrar ali, mas depois a gente vai fazer, então eu vou fazer a avaliação do score de fezes, procurando nas fezes principalmente partículas não digeridas. Então, nós vamos fazer um vídeo só sobre score de fezes, mas para mim ele é um dos scores mais importantes que nós temos a nosso favor nos sistemas intensivos. Não estou nem falando de bovinos de leite, que lá é obrigatório, né? Mas aqui nos sistemas intensivos, que está comendo algum tipo de alimento no coxo, o score de fezes é fundamental. Score de condição corporal, né? Em outras situações nós podemos avaliar outros tipos de score, como claudicação também, que pode ser um indicativo também de sobrecarga por grãos, tá? E depois, então, de fazer uma avaliação mais minuciosa, que eu estou mostrando de forma geral. Alguém pode dizer que talvez essas condições aqui do piso não sejam a melhor. Lá a gente tem um exemplo, né, que pode estar acontecendo sodomia. Isso é uma preocupação dentro desses sistemas, tá? É possível que esteja ocorrendo, tem relação com estresse. Aqui agora pode ser em função de que eu estou aqui, eu venho poucas vezes, né? Talvez a última vez que eu vim nem era esse lote. Mas é uma preocupação que nós temos que ter também nesse tipo de sistema. Mas a gente vai colocar assim, ó, os prós e os contras, obviamente, em cada visita e dependendo do objetivo que a gente tem, porém sem romantizar, né? Sem romantizar, porque existe a vida ideal e existe a vida real, tá? Isso aqui é um sistema real, certo? Depois eu vou para a parte da alimentação, então algumas vezes, alguns vídeos já mostrei aqui que essa avaliação da comida, né? É claro, eu não estou falando aqui de análise bromatológica, que tem que ser feito também quando a gente tem um acompanhamento da propriedade. Mas eu estou fazendo aqui uma análise de score de coxo,
certo. Escória de coxo. Eu percebo algumas coisas, lá no final até a gente tem o coxo bem mais vazio, vou mostrar. Mas também qualidade, o macro, né, da comida. Olha aqui, tamanho de partícula, por exemplo, né? Os grãos inteiros, a consistência desse grão, como é que está a consistência desse grão, o cheiro da silagem. Então, tudo isso nós vamos considerar se está bem picada, se está bem... o ponto do milho tá no ponto certo, né? Então, aqui, ó, vejo que aqui a sombra não tá me ajudando muito. Também não sou profissional da coisa do vídeo, é que eu tô aprendendo, tá, gente? Mas eu vou mostrar aqui, ó, que à medida que vem aqui para esse lado, eu já tenho o coxo mais vazio, que pode ser só por uma questão de manejo, mas pode ser por uma questão comportamental também. E eu tenho muito mais partícula separada, né? Eu tenho muito mais alimento que foi separado mesmo. Olha só como ficou a parte mais grosseira, né? As partículas maiores. Isso aqui tem meios da gente fazer essa avaliação também da silagem numa peneira chamada Penn State, que a gente chega num denominador de percentual de partículas grandes, médias e pequenas de acordo com a cultura, né? Vai mudar um pouquinho se for silagem de milho, se for outras coisas. Aqui, como eu falei, não vou entrar na particularidade da ração que está sendo ofertada, mas a dieta toda vai ter implicação direta no desempenho, no resultado desses animais. Dei uma pausa aqui para eu me posicionar, para conversar um pouquinho mais, né, sobre o que a gente vai ver aqui. Cada sistema é único, cada propriedade é única, não existe receita de bolo. Tem várias coisas ainda que eu não falei, né? Não cheguei com um checklist pronto para fazer esse vídeo, me veio essa ideia, mas que são importantes assim. Eu destacaria, além da questão nutricional, né, que essa dieta já foi prevista antes, ela já foi ajustada antes, a questão comportamental dos animais, né? O comportamento, ele tem uma relação direta com a saúde, e a saúde tem uma relação direta com o desempenho, com o ganho médio diário e com o desempenho. Então, tirar um tempo para observar os animais, né? Olhar e ver, eu falo bastante isso, olhar de verdade, prestar atenção, é muito importante, porque essas pequenas diferenças ou as sutilezas na alteração de comportamento podem ser as coisas que estão refletindo no menor ganho de peso, por exemplo, tá? Então, tem que ter um bom planejamento sanitário, um bom planejamento nutricional, mas o manejo e o acompanhamento, né, diário, isso é medicina preventiva e isso tem que ser feito no dia a dia, na prática e com um olhar bastante atento. Se esse vídeo fez sentido para ti, curte, compartilha, te inscreve no canal e manda sugestões de assuntos, de temas para a gente trazer aqui no Pecuária na Prática. Até a próxima!